No episódio de hoje, nós vamos abordar o assunto, os aspectos emocionais que giram em torno do casal infértil ou de quem está planejando ter um filho. E para isso, eu tenho aqui uma convidada mais que especial. Conheço há muitos anos, conheço toda a formação dela, uma grande amiga, que é a psicóloga Juliana Roberto, que está aqui comigo. E eu vou pedir um pouquinho, Ju, agora que a gente já começou a nossa conversa de verdade aqui, eu queria que você falasse um pouquinho só de quem é a Juliana Roberto, por que você começou a se interessar, né? Você se formou em psicóloga, e por que você se interessou na área reprodutiva? E me conta só um pouquinho, porque eu acho que o público aqui, né? A gente quer trazer uma informação para as pessoas e as pessoas elas querem saber quem que está falando, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre suas decisões, sobre sua carreira, e depois a gente vai conversar bastante sobre esse assunto. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com você, Valdemar. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu comecei há 20 anos atrás, quando eu me formei. Eu tinha uma professora na faculdade que ela estava orientando um trabalho de mestrado de uma psicóloga que estava na área da reprodução assistida. E ela me contando, eu me interessei muito pelo assunto, fui até o lugar onde essa pessoa estava fazendo o trabalho. E aí, desde lá, me apaixonei pela área e segui, fiz o meu mestrado logo. Depois fiz uma especialização em psicoterapia psicanalítica. Agora estou terminando o doutorado. Tenho também agora estou iniciando uma formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise, mas a reprodução assistida é sempre que me puxa mais, né? Então, eu tenho um grupo de estudo, que sou coordenadora, com algumas psicólogas iniciantes na área, eu dou aula na pós-graduação, em 3 pós-graduações que a gente fala sobre reprodução assistida. E foi assim que foi o meu caminho na reprodução assistida. E a gente começou junto no Instituto de Afértil. Aqui não tem problema falar nomes, tá bom? Tá bom, tá bom. A gente começou junto lá e você há muitos anos já voga com os pacientes, né? Sim. E você passou por toda uma época de transformação, Ju. Por isso que eu acho que é tão importante você estar aqui conversando com a gente. Você passou por uma época onde a gente fazia aquela reprodução tradicional, né? Chegava um homem e uma mulher com infertilidade. O que é infertilidade, né? Um ano sem conseguir a gravidez. E a gente, no basal lá, ia em cima dos aspectos emocionais daquele sofrimento daquele casal específico. Só que ao longo desse tempo todo, muitas coisas apareceram, muitas informações, muitas novidades. E passamos por épocas onde, de uma forma muito legal, o Conselho Federal de Medicina se manifestou em como nós devemos atuar, né, e tal. Eu acho que todos os conselhos praticamente entraram com alguma ação. E aí a gente começou a viver não só aquele casal infértil, né, mas a gente começou a viver todo um planejamento reprodutivo, onde a reprodução assistida vai trazer essas informações para a gente, né. E aí, como que foi lidar com isso, né? Então, por exemplo, chegar lá e você não encontrar mais só aquela mulher sofrendo, com aquela coisa bem patriarcal que existia, né? Aquela mulher sofrendo e que ela não conseguia engravidar, e depois a gente começar a ver outras histórias, né? A mulher já quase ali no período do climatério, já numa idade já mais difícil, buscando aqueles objetivos, ou aquelas pessoas que de repente estavam todas quietinhas lá e agora resolveram se reproduzir e o mundo acolheu, né? Então, por exemplo, 2 mulheres, 2 homens, uma mulher sozinha, carreira solo, isso sempre existiu, mas não com a reprodução assistida em si, né? Sim. E depois o homem solo e tal. Então a gente vai bater um papo sobre esse assunto aqui. Como é que você vê toda essa mudança que aconteceu aí? Como que foi essa adaptação para você, Ju? Eu acho que há 20 anos atrás, a gente tinha essa ideia muito marcada, que ainda permanece na cultura, que é daquela mulher que nasce para ser mãe, né? Aquela menina que é criada para ser mãe. Hoje em dia, elas não estão sendo criadas para isso. Então, a gente tem visto, da pandemia para cá, teve um boom até com as mulheres congelando os óvulos, né? Até acho que tem aí um fator emocional que acompanha, mas tem sim essa ideia delas poderem ser mães no momento que elas estiverem mais disponíveis financeiramente, emocionalmente.
E as novas famílias também começaram a entender que elas poderiam ter um filho genético, né? Pelo menos da genética de um, né? Então, hoje, a gente tem lá os homens, os casais de mulheres, as mulheres que fazem produção independente hoje. E isso, há 20 anos atrás, a gente também tinha, né? Mas isso tem aumentado hoje. E hoje a gente tem os homens chegando para terem os seus filhos também de produção independente, né? Então, eu acho que são assuntos da contemporaneidade que a gente fala, né? São assuntos novos e que eles têm tomado esses espaços, né? Assim como a gente vê também nas empresas que eles têm, né? Hoje eu atendo homens que têm licença paternidade, né? Então, as empresas já têm olhado para isso também. Então, a reprodução assistida foi acompanhando essa mudança e essa expansão para todas as famílias, né? E, inclusive, o CRM que coloca ali, então, que todos têm direito de uso de técnica de reprodução assistida, inclusive a pessoa trans, né? Que eu acho que tem um diferencial aí específico, mas também são os pacientes que têm chegado. Inclusive, o meu trabalho de doutorado é sobre o homem trans que gesta. Né? Então, eu acho que é muito bacana que a reprodução assistida acompanhou a parte emocional, também acompanhou a parte médica, né? Porque também, o que você falou, várias técnicas foram mudando com o tempo e hoje também a gente, então, expande e vê todas essas famílias, né? Eu ainda não tive oportunidade de acompanhar uma mãe, dois pais, duas mães e um pai, mas certamente ainda terei, né? Porque são as pessoas, o conceito de família é expandido, né? Inclusive, essa ideia da família tradicional que você disse, hoje a gente vê mais os homens da família hétero se colocando também, né? Procurando apoio psicológico, porque antes, esse olhar ainda eu acho que é bastante na mulher, né? Mas os homens também estão conquistando mais esse espaço e podendo se colocar ali, né? No sofrimento, no como que aquilo é difícil, no desejo de paternidade, né? Então, com certeza mudou muito e foi muito bacana, né? Então, você viu que a gente tem bastante segmentos, né? Então, eu vou tentar traçar um segmento atrás do outro, fazendo um bate-volta com você rapidinho nas perguntas, né? Então, o primeiro segmento vai ser essa coisa que eu acho que foi maravilhosa, que eu acho que depois da pílula anticoncepcional, onde a mulher pôde decidir, né, quando queria engravidar ou não, né, no final da década de 60, 70 ali, esse negócio de poder congelar óvulos, né, e aí postergar a maternidade. Mas a gente põe isso como se fosse eu não gosto da palavra também, eu acho que você também não gosta, mas o empoderamento, né, feminino. Mas eu vejo um sofrimento ali, porque eu estou atendendo isso todos os dias, né, as mulheres que vêm congelar óvulos. Umas vêm congelar óvulos porque estão super tranquilas. Não, vou congelar, nem sei se quero ter filho, mas eu vou congelar porque eu estou na minha idade e ponto. Mas eu pego umas pacientes que elas vêm de um casamento desfeito, onde o homem não queria ter filho, com 38 anos, e vem congelar óvulo na bacia da tristeza ali. Tipo assim, eu não consegui, e agora eu vou congelar óvulo, nem sei se eu vou ter um outro parceiro, nem sei o que eu vou fazer, se eu vou ser mãe solteira, não queria, solo, né? E eu não sei como é que vai ser minha vida. Então, ela vem com sofrimento, ela não vem com aquele tipo de empoderamento. Como é que você vê isso? Você tem acompanhado também esses casos, né? Você vê isso, é claro que é positivo, eu não tenho dúvida, mas qual que é a visão disso? Porque pega, né? Pega no fundo ali para a mulher isso, né? Porque ela não tinha esse plano, né? Acho que ela não tomou isso como algo de que eu vou cuidar do meu futuro. Então, como essas outras mulheres que estão lá fazendo sei lá, uma pós-graduação, estão ali avançando na carreira, então elas se planejam para ter filhos num outro momento. Essas mulheres outras, elas partem disso por um sofrimento, né? Por um sofrimento. E aí é muito complicado, né? Porque passar pelo tratamento, fazer aquele monte de injeções, hormônios, é muito complicado, ainda mais fazer isso sozinha no momento que acabou de sair de um casamento, é muito complicado. E tem custo isso, né? E tem custo, tem custo. E sabe, eu penso que talvez seja melhor elas poderem ter um espaço para pensar, ou ali com o médico, ou pensar com
para um psicólogo, psicóloga, e poder ver se é bacana, né? Porque ao mesmo tempo ela quer preservar a fertilidade, mas ela pode ser mãe de outro jeito, né? Ela pode ter um parceiro futuramente e os dois podem fazer um tratamento e podem pensar num óvulo doado, né? Na ovorecepção, né? Pensar nessa ideia que tem outros caminhos que não ser ter filho pela genética, né? Eu sei que isso é muito complicado, complicadíssimo. A maioria das pessoas não querem ter filhos que não seja genético, né? A genética dá uma ideia de pertencimento, de conhecimento, de continuidade, né? Mas você pode ter um filho que não seja seu genético, né? Que você possa filiar esse filho e ele ser a sua continuidade, mesmo não pertencendo à sua genética, né? A filiação não passa só pela genética. Então, eu acho que ela pode ter esse espaço para poder pensar nessas questões, porque às vezes fica tão complicado que é angustiante ela passar por isso, né? E aí, sozinho. Sozinha, Então, continuando naquele bate-pronto ali. E quando aquelas pessoas que, de repente, não pensavam em ter filhos, nem imaginavam que... eu sou um casal gay, nós somos dois homens que a gente nem passa pela nossa cabeça ter filho, e, de repente, aparece essa possibilidade, nós podemos ter um filho. E a gente sabe que dá um trabalho, né? Porque tem que conseguir um óvulo, tem que ter um útero de substituição. Tem que, às vezes, envolver a família, né? Porque o útero de substituição, para quem não sabe o que é um útero de substituição, é a antiga que a gente falava barriga de aluguel, tá, gente? Mas, e aí? E aí? Eu vejo famílias maravilhosas. Eu tenho vários pacientes assim, e são famílias maravilhosas. Mas como que você deve ter essa experiência boa, né? Do serviço que você trabalha, eu sei que tem. Como que é? Eles ficam muito angustiados para saber se vai dar certo, se não vai dar certo. Como que você vê esse sonho deles? Eu não acho que eles ficam angustiados, eu acho que eles ficam ansiosos, né? É uma baita ansiedade. Eles querem fazer logo, essa ideia, né? Esses dias eu estava atendendo dois moços que eles tinham, foi muito bacana, né? Porque eles tinham a irmã genética de um deles e a irmã adotiva do mesmo, né? Aí eu falei, puxa, vocês têm duas mulheres para gestar? Olha que sorte, né? Porque é isso, você fica naquela ansiedade para procurar alguém da família e se você não tem ninguém disponível, você vai pedir para uma amiga. Só que aí você precisa ter uma autorização que demora meses, né? E aí você precisa de um óvulo, e aí você precisa ver de quem que vai ser o sêmen. Também tem isso, vai ser meu, vai ser seu. Às vezes né? querem misturar, né? E não pode. Isso, né? Então, assim, tem muitas coisas para eles pensarem, né? Eu penso que eles ficam mais ansiosos com tudo isso, de pensar tudo isso, e depois eles querem saber se a pessoa está grávida, aí está envolvendo a pessoa nisso, e aí é o seu bebê na barriga de uma pessoa de fora, né? Que mesmo que você tenha um contato, seja familiar, amiga, próxima e tudo, não está na sua casa, é da sua né? posse, né? Seu, né? Exatamente. Então, acho que tem aí uma ansiedade que percorre bastante tempo. E só para lembrar esse assunto, que eu acho que é bastante importante, não existe comércio nisso, tá? Ninguém pode pagar hoje no Brasil para ter um útero de substituição, não. Tem que ser feito por livre e espontânea vontade. E vamos nessa sequência ainda. E duas mulheres. Hoje, praticamente toda semana eu atendo casal de mulheres. E é bacana, mas tem vários formatos, né? Elas às vezes decidem que uma só vai usar o óvulo e ela mesma vai gestar, ou às vezes elas vão substituir. Eu já acho que é uma coisa muito, muito bem já estabelecida. E para você também, na parte emocional, você vê esses casais femininos mais estáveis para o objetivo, ou você ainda vê uma barreira que elas enfrentam ainda, não só social, mas entre elas mesmo. Outro dia eu perguntei para uma, imagina, vocês têm 4 peitos para amamentar, que coisa maravilhosa, né? Imagina, à noite, né, criança. Aí uma falou para mim, não, são 2 peitos, eu não quero, né? Então, a gente tem muitas nuances, né? Porque tem gente que quer, tem gente que não quer e tal, mas são bem definidos, né? Como que você vê essa área? Eu acho que isso é bem interessante, né? Não é porque elas são mulheres que vão querer participar de tudo, né? Eu vejo que algumas delas vêm com essa ideia já definida. A grande parte, mais de 90% delas já vem como que a gente vai fazer e pouquíssimas ali conversam junto, né?
que eu penso que é mais triste é quando uma quer gestar e não pode, né? Por algum problema de doença, não pode, aí a outra tem que gestar, né? Mas elas têm várias situações, né? Várias situações. Tanto... que você falou aí umas coisas, eu fiquei pensando em várias coisas aqui para dizer, né? Mas elas têm essa ideia de que uma induz a ovulação e a outra gesta, então fica simbolicamente como se as duas pudessem fazer um filho, né? E, na verdade, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, ó, pessoal, não vamos esquecer que vocês vão precisar de um terceiro, né? Que é o doador anônimo, né? Hoje a gente até tem essa possibilidade de ser um doador conhecido, mas a grande maioria ainda prefere doador anônimo, né? Então, eu penso que sim, que elas vão ali... Eu acho que é muito complicado quando, por exemplo, um médico não dá esse espaço, que nem como você fez, né? Olha só, que bacana, você deu uma ideia para elas, né? Porque uma gesta, mas depois as duas podem fazer tudo, né? E elas têm essa chance de pensar, poxa, mas eu vou querer fazer, né? Como que vai ser para mim fazer? Eu me lembrei aqui de um casal, elas escreveram até um livro, né? Contando. Então, uma gestou com os próprios óvulos e as crianças são gêmeos, as crianças têm uns 5, 6 anos, elas se expõem nas redes sociais, falou lá do Ideia Fértil, como foram recebidas e tudo. E a outra, ela fez essa indução, então, para gestar. Então, ela ajudou a mãe que gestou, né, para gestar não, para amamentar. Então, ela ajudou essa outra mãe e foi super bacana, né? Então, eu acho que, sim, a maioria... as questões que elas enfrentam, na verdade, Valdemar, acho que é com depois, né? Por exemplo, na escola. Como que lida na escola, como que essa escola recebe essas crianças com duas mães, né? Eu acho que ali, no casal... normalmente fica mais decidido o que vai ser ali, né? Qual que vai ser o papel de cada mãe. Né? Ainda existe aquelas coisinhas sociais ainda que eu acho que aos poucos vão acabar totalmente, né? Dia dos pais na escola, dia das mães na escola, sempre tem essas coisas, mas acho que isso vai acabar mesmo. Espero Mas que você sim. tocou num assunto agora que não vai ter jeito de eu não conversar com você sobre isso. Há pouco tempo, bem pouco tempo mesmo, né? Acho que não faz 3 anos, 2, 3 anos, que o Conselho Federal de Medicina autorizou... 4 anos? 4 anos. Vai fazer 4 anos. Que autorizou a doação não anônima, né? Uhum. E a gente sabe que existe em outros países, mas a gente não tem... Eu não tenho ainda total experiência, eu tive 2 casos. Como é isso, né? Então, a sua irmã vai te dar os óvulos para você engravidar. Lembrando que sempre tem que ser a doação do lado da pessoa, né? Não pode ser o espermatozoide do seu irmão com o seu óvulo. Não existe isso, né? Tem que ser o espermatozoide do seu cunhado, né? Alguma coisa assim. Não pode ter consanguinidade. Não pode ter consanguinidade. Uhum. Mas como é isso, hein? Me conta, tem experiência? Sim. Você sabe que quando eu sou parte do comitê da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, e quando isso saiu, assim, ninguém perguntou para a gente, né, que é da psicologia, o que a gente achava, né? Nem para vocês, né, Valdemar? Não. Ninguém perguntou. E aí começou, assim, algumas psicólogas, não, mas isso não vai dar certo, isso vai ser difícil. E eu sou daquelas que pensam assim, não, calma aí, como vocês sabem? Vamos ver como que vai ser. Né? Então, o que eu tenho visto, eu já atendi alguns casos, mas eu não sei como é que está a família, né? Mas, assim, tem alguns casais que vêm super conversados sobre o papel de cada um, né? Então, um irmão que doou para a irmã engravidar com a esposa, por exemplo, né? Hoje a gente vai lançar um livro agora, no congresso da SBRH, e aí, o capítulo que eu escrevi é um capítulo que já pode pensar mais nos casos, né? Então, eu acho que a gente tem visto é que, assim, bem conversado. Olha só que questão, né? Por exemplo, se eu pego um óvulo anônimo, né? A maioria dos casais que eu vejo, se eles vão guardar para o casal, né? A gente tem esse bebê aqui com óvulo de doadora, eles conseguem fazer isso, se for desejo deles, né? Agora, numa família onde a irmã doou para a irmã, o marido sabe, a mãe e o pai também sabem, a tia sabe. Aí, eu doei para minha irmã, mas eu posso querer contar para minha amiga, para minha terapeuta, para quem eu quiser, né? A gente chama todo mundo para conversar, né? Quem está mais envolvido, e a gente aborda essa ideia, né? De que, olha, vocês vão precisar
lidar em contar, né? Então, tem várias coisas que a gente foi pensando ali para colaborar, né? Porque eu participei de várias reuniões com os médicos inicialmente, que ficou uma coisa assim, mas aí o irmão doa pro irmão. E aí no aniversário, chama lá vamos cantar parabéns, chama lá o pai. Quem que é o pai? Para mim é muito claro, o pai é aquele que se propôs a ser pai, né? Mas para alguns não. Então essa coisa da genética também eu fiquei muito impressionada, porque essa coisa da genética voltou para a equipe médica, né? O que parecia, não, tudo bem, você pode fazer tratamento com sêmen de doador e seu pai. Tá bom, mas agora não é, né? Então, tem várias coisas que a gente começa a pensar, assim, fez a gente balançar um pouco essa ideia, né? Isso é bem difícil. Eu tive uma experiência com 2 irmãs, mas antes de ter regra, muito tempo atrás. E uma das irmãs, ela nasceu sem útero, né? E também os ovários dela eram muito pequenos. Então, o que aconteceu? Na verdade, ela pegou o óvulo doado e engravidou no útero da irmã. E foi uma loucura, porque eu vivi um pouco dessa história. Foi tudo autorizado, foi tudo pedido na época, mas não tinha as regras, mas foi tudo pedido. E você sabe muito bem, né, que eu sou filho de psicóloga, fui uma das pioneiras nessa área. Sim. E ela cuidou desse caso. E você sabe que ela me chamou a atenção por uma coisa, que o marido dessa paciente começou a ter um olhar diferente para a irmã, né, que foi a gestante dos óvulos do filho deles. E ela ficou super preocupada com isso. A gente ficou. Isso era muito tempo atrás. Por isso, quando falaram não pode, essas coisas não podem, a gente fica tudo mais tranquilo. Agora voltou isso à tona. Mas voltou um assunto também, quando a gente conversou agora sobre isso, que é a escolha do doador, né, Ju? A escolha de quando você vai... o casal vai atrás de um sêmen, num banco de sêmen, vai procurar na internet e vai ver a escolha, né? Por si, o casal vai fazer isso. E dos óvulos também, né? Então, as pessoas, elas fazem aquela autocrítica, aquela situação assim, será que é parecida comigo? Será que não é? Será que eu quero ver foto? Eu não quero? Vale a pena ver foto? Não vale? Não pode, Tem às coisas que não vezes. podem, mas você sabe que os internacionais, infelizmente, eles não seguem as nossas regras, né? E aí? Eu tenho certeza que você tem muita experiência com isso, né? É difícil, né? A escolha. Muitas vezes pode ser uma coisa legal. 2 mulheres estão escolhendo um sêmen, mas às vezes uma mulher solo, eu tive um caso recente, que ela escolheu o deus grego dos sonhos dela. Ela pegou um cara de 1,90 m, loirão, de olho Ela azul. namoraria com ele. Ela casaria com Casaria ele. com ele. E ela comprou o sêmen, ela viu todas as características, mandou vir de fora do Brasil e tal. E aí, como que é isso? A gente, falando dessa outra anterior, né, juntando com essa, quando os pacientes chegam até nós, dá para a gente ajudar, né? Por exemplo, essa fantasia do homem vendo a cunhada gestar o bebê dele. É o bebê dele, né? E geneticamente também, né? Então, quando a gente tem esse espaço, quando o casal tá ali com a gente pode ajudá-los a pensar nisso. A gente trabalha com o inconsciente, então a gente escuta não só o que eles falam concretamente, mas o que está por trás da fala, né? Então, por exemplo, isso que você disse, né? Essa ideia de vou escolher um homem, deus grego e tudo, é tudo do desejo dela. Mas aquele homem não está ali, né? Quem está ali é o doador, né? E é um doador que deixou o sêmen lá e que ele deve ser... Eu falo isso para elas, ele deve ser muito bacana, né? Porque ele pensou... Vamos ver, a gente vê juntas até vários casais ou mulher que vai fazer produção independente, a gente vê. Eu gosto de ver. Às vezes elas até colocam a gente nesse lugar como se a gente fosse, entre aspas, o marido que ajuda, né? Para elas não se sentirem sozinhas para ajudar a pensar, né? Mas é parte da fantasia, aquele homem não está ali, né? E eu acho que isso é muito complicado se elas embarcam e não conseguem abrir mão, né? Porque não é um relacionamento com aquela pessoa, né? Apesar de ser uma pessoa altruísta, que foi até lá, que doou, que pensa... Eu já tive a oportunidade de conversar com doadores, né? E quando eu pergunto para eles, qual que é a sua ideia? Não, a ideia é ajudar uma mulher a ter filho. Eles nem sabem, eles nem pensam que eles também podem doar para um casal onde o homem tem infertilidade, né? Não, eu quero ajudar uma mulher, né? Então, a nossa conversa vai por ali, mas que não existe a pessoa ali que ela vai se relacionar, né? Que maravilha, né?
A gente tá discorrendo assuntos aqui e você vê que a gente tá conseguindo passear bastante, né, pela É, reprodução. Você vê como é interessante o podcast, né? Porque eu vou criando minhas dúvidas e a gente vai trazendo aqui as informações para todos os nossos ouvintes e quem está curtindo aí nas outras plataformas. De uma forma ou de outra, a gente tá falando aqui tudo que vai dar certo, né? Tudo. sim. Óvulo vai dar certo, o espermatozoide vai comprar, vai engravidar, vai usar o útero da outra pessoa. Bebê vai Tudo vai dar nascer. certo, né? Aham, sim. E aí, quando não dá certo, Ju, vamos lá, que aí o bicho pega, né? É. É muito sofrimento, é muita dor, né? Principalmente aquelas que, além de não dar certo, elas vão vendo cada vez mais a capacidade ou as chances diminuírem, né? E eu vejo que é muito comum alguns casais transformarem 1% em 100%, né? A gente fala, olha, você já está mais de 45 anos, seus óvulos hoje, a expectativa de gravidez é muito baixa. E só que eles queriam deles mesmo, eles não querem, eles estão muita dificuldade, ou por cultura, religião, etc. Eles têm muita dificuldade de aceitar um óvulo ou um espermatozoide doado. O espermatozoide é muito 0 ou 100, né? Porque tem ou não tem, mas óvulo não. Às vezes ela tá lá naquela fase que ela tem óvulos, mas a qualidade dos óvulos já tá ruim. E aí que é o grande problema, a expectativa é baixa do tratamento. Só que eles vão para casa e eles assim, não, nós vamos conseguir. Eles vão transformar aquilo que a gente conversa 2, 3% de chance, 1% de chance, eles chegam em casa às vezes transformam em 100%, né? Nós vamos conseguir. É difícil, né, Ju? Essa fase. Me conta um pouquinho da sua experiência. Eu acho que eu fiquei pensando aqui nas mulheres de 45, né? Você fala para ela que ela não tem óvulo, e o que, que ela conta? Não, mas eu menstruo, né? Mas eu tô ótima, né? Eu faço atividade física, eu me alimento bem, e aí você olha para elas, né? Fisicamente, elas estão ótimas, né? Mas tem um descompasso aí, né? Porque você tem um corpo que você pode cuidar, né? Mas os óvulos não é da natureza, né? Tem algumas delas que falam assim para mim, mas nossa, eu tenho raiva, né? Eu fico brava com a minha natureza, eu fico brava com Deus, né? Porque por que que a gente não tem mais tempo? Isso é uma crueldade, né? E eu só posso dizer para elas que não tem muito o que fazer, né? Que isso é uma coisa mesmo do corpo, né? Que elas podem gestar, mas elas não vão poder contar, né? Mas vamos pensar nesse caso que é uma mulher que quer tentar, né? E combina ali. Eu penso, Valdemar, que tem alguns casais que precisam ver concretamente. Então, essa ideia de você dizer, olha, é muito baixo, você tem 1% de chance e tudo, mas tem casal que parece que Testar, né? precisa testar, né? E se ela entende, né? Agora, essa também, às vezes é muito difícil, né? Porque você escuta o que o médico fala, mas você não escuta, né? Você não escuta concretamente, você também tem um mecanismo de defesa aí, que é psicológico, que você vai levar para uma situação onde fica um pouco mais confortável, porque é muito duro, né? Como que essa mulher pode se sentir, né? E aí tem várias coisas, né? Porque daí ela passa por isso, ela insiste, ela passa, depois ela tem que ter um tempo de elaborar essa perda caso não dê certo, para poder, eu lembrei aqui de várias pacientes, para poder pensar em um outro jeito de ser mãe, porque tem outros jeitos, Sim, sim, a né? gente sabe disso. Então, esse casal que chega para fazer o tratamento, eles têm uma expectativa também enorme, né? Quase aquela impressão de que eu vou pagar e vou comprar um filho, né? Dá essa impressão que as pessoas chegam com muita vontade. E o outro assunto que a gente vai falar, então a gente vai emendar esses dois assuntos, é exatamente que a gente já abordou aqui, né, sobre óvulo doado, espermatozoide doado, e como que é o futuro, né, dessas crianças crescer, como os pais lidam com isso. Mas eu queria primeiro basear agora na etapa, chega no tratamento, essa expectativa de gravidez, vai dar certo, não vai dar certo, me conta um pouco como que você vê esses casais dessa forma. Olha, ainda que eu tenho visto que as famílias, né? Eu estou chamando de família os casais, né? O homem e a mulher com
com a mulher ou homem com homem, né? Ainda que hoje esteja mais claro para essas famílias que eles não são obrigados a terem filhos, né? Eu acho que isso está ficando mais claro. Eu conheço, você conhece? Eu conheço famílias que estão escolhendo não ser pais, né? Sim. Ainda então, que isso esteja mais falado, mais escolhido, as pessoas tenham assumido isso para suas famílias, né? Não, mãe, você não vai ser vó, né? Eu não vou fazer um bebê, eu não quero, não cabe para mim. A gente percebe que tem muitas famílias querendo ser pais e mães, né? E aí, muitas vezes, quando eu pergunto, isso já era um plano. Às vezes, um plano individual. Então, assim, quando eu crescer, quando eu conhecer alguém, eu vou ser pai e mãe. Ou um plano que, a partir do momento que eu conheci alguém que quero ter filho com essa pessoa, né? Então, pensa só, né? Eles fazem um plano de estarem juntos. Então, primeiro a gente vai casar, né, viajar, depois a gente vai ter uma casa tal, depois a gente viaja. E agora chegou o nosso momento. Vamos começar a tentar, né? Então, veja que é uma ideia de que eu vou poder ter um filho, eu vou fazer um filho, né? Eu vou poder ter um filho ali. É claro, os casais de homens ou de mulheres vão precisar de ajuda, né? Mas, falando lá do casal hétero, eles podem fazer um filho, né? E aí, quando isso começa a não acontecer, é uma baita tristeza, né? Porque tá vendo ali no dia a dia, a mulher a cada menstruação é uma perda, né? É uma sensação de luto, porque eu tava ali tentando, e aí eu vou e fico menstruada, ou senão eu faço o exame e vejo que não tô grávida. Então, a cada mês isso complica muito. E aí, eles chegam dessa maneira pra gente, né? Totalmente enlutados, porque eles não puderam ter o filho naturalmente, né? Fazer um filho em casa, ali só na intimidade do casal, né? E aí esse casal chega frustrado, chateado, vão estar ali com o médico, onde tem um médico que está ali participando da vida, da intimidade, né? Eu me lembro que há anos atrás tem ainda um casal hétero que você pergunta quantas relações sexuais você tem por semana, por mês, né? Isso saiu das minhas perguntas da anamnese, não faço mais. Eu acho muito, muito desagradável. Mas sim, era uma pergunta quente. Quantas relações sexuais por Eu me semana? lembro. Uma vez eu conversei com um médico que ele falou, não, eu nunca perguntei isso, né? Porque ele se sentia incomodado. É. E a gente, é claro, né? Que vocês não acabam que, às vezes até percebem, mas não chegam nisso, né? Mas a gente que escuta, vocês escutam ali, né? Ó, a gente quer ter filho, vocês vão ajudar com isso. Mas a gente, como escuta o que está por trás, né? Tem muitos casais, Aldemar, que vão procurar o tratamento de reprodução assistida porque não tem relação sexual. Tem relação. Então, como que vão fazer um filho, né? Então, e aí, então, quando você começa a contar, bom, então eu vou te ajudar, né? Faz exame, aí descobre lá, sei lá, que tem uma trompa obstruída, o marido tem tal coisa. Bom, então eu vou te ajudar e vai aumentar a sua chance. Então, quer dizer, o casal fica ali com aquela sensação de que eu coloco nas minhas mãos coloco nas mãos do médico essa possibilidade, que ele me falou que eu tenho possibilidade e tá tudo certo, né? Então, é claro, eu sempre digo, vocês precisam apostar, né? Vocês precisam entrar nesse tratamento, manter uma esperança de que isso vai dar certo. O médico falou que tem tais chances, mas até dar certo, né? Eu acho que tem um caminho aí que eles vão seguindo com ansiedade, com expectativa, né? E é claro que não tem como passar por esse tratamento sem ter ansiedade, né? Eu penso que não tem como. Mas a gente também está ali... Eles não podem entrar achando que vai dar tudo errado, mas é uma coisa complicada, né? Porque você tem que dosar, porque você tem que apostar naquilo, né? Outro dia eu estava conversando com um pessoal que trabalha na parte de cobrar, né? O que você falou dessa ideia de eu vou comprar um filho, né? Então, o pessoal, eles ficam super estressados, porque tem alguns casais que não entendem. Então, você paga X e você vai sair daqui com o filho. Mas eu falei para elas, não, você tem que falar que é uma tentativa. Você paga a tentativa, né? Então, é uma situação bem delicada mesmo, que pode gerar muito desconforto emocional, né? Ju, você falou uma coisa que eu até acompanho alguns amigos, né, com infertilidade, e que não são meus pacientes.
E alguns pacientes que chegam, que viram, assim, são muito próximos, são pessoas muito bacanas, em conversa e tal. E você sabe que eles começam a procurar amigos que também viveram problema para pegar dicas e para ir atrás dos tratamentos através do outro que também tem, porque acaba dividindo o mesmo sofrimento. É. Mas eu não sei se vale a dica daquele filme dinamarquês que a gente assistiu. Eu esqueci o nome do filme, você lembra? Não. Depois a gente Não pode sei o que, botar Copenhagen. Um Amor em Amor em Copenhague, alguma coisa Copenhagen. assim. É. Mas aquele filme foi Bem forte, bem impactante. impactante. De repente a gente vale a dica, a gente põe aí É. no nosso link, né? Porque assim, o casal, ele tem que estar muito unido, né? Tem que estar com o mesmo objetivo e muito unido, porque senão eles brigam. Um É. acaba botando culpa no outro, né? Assim, de uma forma direta ou indireta. Ou Mas- tenta mostrar, desculpa, mas assim, tenta mostrar que o amor é maior do que isso, que a gente tem que superar. E quantos, às vezes, no meio do caminho, falam, não, eu não quero mais isso, desisto, eu não quero passar mais por isso, de jeito nenhum. De tanto que atrapalhou, que estragou aquela vida legal que eles tinham, né, Ju? Eu acho que o filme retrata um pouco disso também, Sim. né? Eu fiquei muito curiosa aqui, né? Porque a gente teve a oportunidade de assistir esse filme junto com o pessoal da reprodução assistida, né? Então, tinha médico, tinha enfermagem, né? Só que eu não pude ficar na hora da discussão. Você acha que os dois estavam no mesmo objetivo? Não, depois no filme, depois É, mudou. sim. Mas é um drama, né, que o casal Um vive. baita drama. E a gente, e eu vou expor isso aqui para vocês, porque assim, uma coisa é você estar do outro lado da mesa, né? Então, o psicólogo, o médico. É diferente de você estar nas quatro paredes do seu quarto, na sua casa ali, vivendo. A gente não vê o dia a dia, né, dos É. casais. E é muito peculiar, porque cada casal é um casal. Cada casal tem um estilo. Então, a gente não consegue visualizar do outro lado da mesa como que é o casal no seu dia a dia, nas suas dificuldades, nas suas conversas, né? Por alguns anos, eu não faço mais isso, mas por alguns anos eu falava, olha, essa decisão é uma decisão que tem que ser tomada num momento muito amor de vocês. Ou quando vocês saem, vai para um restaurante, tomam um vinho, olha olho no olho. Ou quando vocês estiverem deitados na cama, olhando um para o outro tal. E vocês tomam a decisão de vai fazer o tratamento, não vai, que tipo de tratamento, etc. Depois eu parei, porque é tanta variedade de coisas que eu não entro, né? A gente não consegue saber como que é. E esse filme, ele chocou um pouco nós da área, porque a gente, estando desse lado, a gente nunca viveu aquela coisa, né, das dificuldades peculiares, né? Eu vou dar um spoiler do filme rapidinho aqui, mas depois, quem tiver curiosidade de assistir, acho que é muito bacana. Que é mostrar, isso é Europa, não é Brasil, mas é mostrar que o homem, em alguns determinados momentos, ele era só um figurante ali na história. Ele não fazia parte ativa nenhuma, O que né? importa é a mulher, O que né? importava era a mulher. Uhum. Então, mostra um pouco do drama do homem, desculpa, mas é um spoiler. Mas é isso, né? Não é fácil, né? O casal infértil que está vivendo essa jornada, eles estão vivendo uma dificuldade, né? E ela demonstra muito o sofrimento dela, né? E como que ela ela se vê muito sozinha, né? Apesar de contar, e ainda que ela conta para as amigas, conta com as amigas ali para falar sobre isso, o que a gente vê muito, né? Quando você falou que você tem amigos que acompanham, que pergunta para outros casais, é uma busca também de você, não, eu vou falar com tal casal, porque eu sei que ele sabe o que eu estou passando, né? Porque vários casais, eles se afastam muito da família, não vão ao aniversário de criança, né? Porque fica muito complicado lidar com isso e se ver nesse meio social, né? Então, eu acho que o que é bacana do filme é trazer mesmo o quanto que o emocional tem que estar, como que eu posso dizer, mais robusto, assim, vamos dizer, mais forte, Fortalecido. né? Para poder enfrentar, né? E mostra muito, né? Como que faz... Seja, imagina aquela cena que ela, né, vai colocando a injeção. Desculpa também, gente, Spoiler, pelo né? spoiler, né? Mas, assim, é uma mulher que está fazendo tratamento, né? Então, ela passa pelas injeções de hormônios, né? E tudo que precisa para fazer um tratamento de fertilização, né? E a gente, pegando o gancho do que eu já tinha falado, a gente tá falando dessa parte do insucesso, mas também como esse casal lida
depois que eles conseguiram atingir essa gestação, mas de uma forma mais diferente. Então, atingiram a gestação com um óvulo doado, ou com um espermatozoide doado, ou até uma coisa que a gente não conversou aqui, mas não é tão frequente, mas tem, que é o embrião doado, né? A gente adota um embrião ali, né? Como lida, né? Como que essa criança, ela recebe essa informação? Eu sempre falei para os pacientes, eu falei assim, gente, você não precisa falar isso para uma criança de 5 anos, você não precisa, ela não vai ter ainda essa capacidade desse discernimento, né? Eu até falo assim, os pais ficam preocupados, né? Eu preciso dar amor pro meu filho, e tal. Uma criança de 3 anos ainda não está com esse sentimento elaborado ainda na cabeça dela, né? Ela vai ter que crescer para entender muito bem o que é o amor e tal, né? Mas numa determinada fase da vida, precisa saber, né? Se vai contar, se não vai contar, como vai contar, se precisa contar, se não precisa contar, né? Isso tem estudos já mostrando, né, Ju? E você já tem experiência? Porque a gente está falando que nós dois, né? Tem bastante tempo já de prática. Eu tenho crianças já na adolescência para mais provenientes de óvulos doados, né? Então, isso Eles sabem? Hã? Eles sabem? Então, eu incentivo falar. O adolescente hoje, ele é muito aberto, assim, eles estão muito ligados, muito. Então, falar para o adolescente hoje, eu tenho uma menina de 15 anos, que ela foi proveniente de óvulo doado, e ela acha o máximo, ela acha super legal. Então, essa é minha experiência pessoal, tá? Mas a gente sabe que isso não é um problema contar. Porque vai ter toda... E essa forma que eu vou falar aqui é uma forma Valdemar, tá? É uma forma pessoal. Mas tem a foto do nascimento dela, tem toda a emoção dos pais dela com ela nascendo, ela mamando, amamentando, tudo. Eu acho que é o mais importante de tudo, né? E essa criança recebeu muito amor, né? Uma criança que, pra você ter uma ideia, antes ainda de uma vida sexual, em vez de levar no pediatra, a mãe já trouxe para mim, né? A menina, já para eu já poder dar as primeiras orientações. E ela super inteirada de tudo, feliz da vida. Então, veja bem, é filho, é filha, né? Não existe outra palavra para isso. Existe. Mas as pessoas ainda têm esse tabu. Mas na sua opinião, como que é? Conta, não conta? Só se for necessário? Como que é a sua opinião disso, A Ju? minha opinião, Juliana, ou a minha Não, opinião psicóloga? pessoal. Não, Juliana. Depois você fala da Juliana? parte científica. Opinião Juliana. Juliana conta. Conta. E como que você agora, como psicóloga, orienta? Você falou aí da ideia da ter foto e tudo, né? Eu fiquei pensando nas crianças que nascem quando a mulher, voltando lá no nosso começo, né? Quando a outra mulher gesta, né? Não vai ter foto, né? Até pode ter foto, né? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso mesmo para pensar. Mas, por exemplo, a gente tem... Aqui no Brasil não tem muito trabalho que fala sobre isso, mas a gente tem de fora... De psicóloga que acompanhou, né, desde ali de pequenininha até adolescente, e as famílias estão como outras famílias que não fizeram nem tratamento para engravidar, né? Então, eu penso que ali na minha abordagem, quando o casal vai receber um óvulo de alguém conhecido, um sêmen, por exemplo, eu falo para eles que eles precisam contar. Né? Porque aí já tem que ser uma intervenção minha de poder dizer para eles que não tem. Porque, pensa só, né? O segredo aparece na relação, né? Ontem eu estava assistindo um outro filme, nada a ver com reprodução assistida, e a moça descobriu que ela é fruto da traição da mãe, né, que traiu o pai com outro homem. E ela descobriu. E tinha uma coisa entre ela e esse pai, né? Que ela foi descobrir só depois, sei lá, acho que ela tinha uns 30 anos no filme, não sei a idade, mas ela descobriu depois ainda que a mãe morreu, né? Então, veja que fica alguma coisa na relação que a criança não sabe, tem alguma coisa que... Eu não estou falando nisso só, pode também ter outra... sei lá, estou me lembrando aqui de um caso que eu conheço, onde o filho tem diagnóstico de autismo e tem uma dificuldade ali de lidar também com o pai, por exemplo, né? Então, eu estou dizendo que quando fica difícil, alguma coisa que não é bem elaborada pela mulher ou pelo homem, aparece na relação. Então, é muito melhor contar, né? Agora, essa ideia que você falou da idade, eu sempre digo para eles assim, mas o que vocês estão imaginando? Né? Porque de 3 a 5 anos, tem uma ideia da criança perguntar, sim, né? Como eu fui para dentro da sua barriga, mamãe?
né? Então, é uma curiosidade que os pais ficam muito incomodados, porque acham que vai ter que falar da relação sexual, mas não é, né? É só saber, olha, mamãe e papai queriam muito ter você, a gente queria ter um filhinho, então, tal época a gente, então, engravidou, né? E a criança, com o tempo, não sei se você lembra, né, que os seus já estão grandes, né? Mas Sim. pensar nessa ideia de que, assim, eles perguntam, aí você responde e eles vão embora. Se você fizer uma palestra, eles já estão lá no outro quarteirão, né? Sim, sim. Então, é interessante poder ver essa ideia de que você inicia, né? Eu tenho um paciente que iniciou porque assim, Valdemar, há tempos atrás nem se falava para os filhos, né? Eu me lembro de uma colega psicóloga que é mais velha que eu, ela falava assim, bom, eu estava num congresso na Austrália, sei lá, e aí ela se lembra de crianças nascidas de reprodução assistida chegando lá. Então, assim, depende também bastante da cultura, né? Então, aqui no Brasil ainda tem essa ideia de que não se conta, né? É um tabu, né? Mas vai depender. Às vezes tem casal ali que nem lembra que fez tratamento e isso não impacta, né? Eu acho que... mas aí, se você for... Eu converso, por exemplo, com um grupo de psicólogas que elas estudam o bebê, né? Que é um pessoal da França. E eles têm uma associação lá da causa dos bebês. E elas defendem que o bebê, a criança, né, depois, tem o direito de saber, né? Então, também a gente tem que advogar, a gente vê mais ali o casal, né? Eu brinco com eles, bom, então agora eu vou advogar a favor do bebê, né? Vamos imaginar esse bebê, porque eles não pensam que depois vem um bebê. Eles pensam só ali na ansiedade deles de ter esse filho de qualquer jeito, né? Então, eu penso assim, nos casos que são doadores conhecidos, eu falo para contar como psicóloga, né? E ajuda a pensar como que será isso. E nos casos que é tratamento, né, com o próprio gameta ou o tratamento com anônimo, eu falo para eles que a gente pode pensar como que lida, o que você acha, deixa um pouco mais aberto, né? Mas é claro, vamos pensar num casal hétero que a mulher não tem útero, como essa paciente que você disse, né? E a irmã que gestou. Você vai ter que contar a história, Sim, né? Porque você não tem foto, por exemplo, né? E aí fica uma coisa... Tem uma pessoa ali que gestou. A tia não pode ser desconsiderada na importância que ela teve para trazer, né? Então, tem muita coisa envolvida que eu penso que é melhor lidar, né, com a verdade. Sim, é muito importante para a gente passar para vocês, pelo menos dentro das verdades de hoje, né, na medicina, na psicologia, nas nossas áreas. As verdades, elas são transitórias, né? A gente vai vivendo épocas, tanto é que no começo do podcast eu já fui contando que a gente pensava uma coisa há um tempo atrás, hoje a gente já vê de outra forma e no futuro a gente vai ver de outra forma também. Mas eu acho que isso sim, eu acho que a gente tem que passar essa informação para as pessoas tirarem esse tabu. Eu vejo muito a preocupação assim, se meu filho, que não é meu óvulo, tiver uma leucemia, precisar de um transplante, se tiver... Aí como é que vai fazer? Tem que falar? Não tem? Você entendeu? Eles têm essa preocupação. A básica preocupação é essa, né? É relacionada muitas vezes à saúde e não ao filho em si que cresce, tá tudo de boa e vai ser meu filho, tá tranquilo, eu não vou me preocupar muito com isso. Então eles ficam preocupados se precisar sangue, se precisar... Controlar muito, né? Exato, Mas, na verdade, não. Eu acho que tem todo um emocional, né? E a gente tem muitas coisas. Ai, a criança descobre que é adotada. Só da adoção já tem muita história disso, né? A criança descobre que é adotada e depois os pais não tinham falado, tal. Então você vê que esses tabus, eles sempre, eu acho que existiram. E eu acho que hoje, com um mundo acho que mais verdadeiro, talvez, né? Eu acho que é mais verdadeiro mesmo, a palavra. Eu acho que é legal saber planejar o momento de dar essa informação. Ou pode até, eventualmente, achar momentos para passar informações gradativamente, né? Sim, eu acho que a parte de ir com o tempo, né? Podendo e vendo como que entende é uma boa maneira, né? Ju, agora tem uma coisa que eu fiquei muito curioso, que você está fazendo a sua tese de doutorado, não é isso? Num assunto que eu fui convidado uma vez para dar uma aula num congresso brasileiro. Eu lembro. E o presidente do congresso, ele falou assim, Valdemar, é só para vocês saberem, eu defendi minha tese em lavagem de sêmen de homem HIV positivo. Tá? Então já é um assunto diferente, um assunto para uma outra
para um outro podcast. Mas ele chegou assim, eu quero te dar um desafio. Você vai falar de gravidez em homens trans, né? E eu olhei e falei, nossa, que beleza, né? Não tenho experiência, né? Eu tenho experiência com trans, inclusive ajudei em cirurgia e eu sou muito a favor de ter toda a parte que a pessoa, todo o acolhimento para essa pessoa. Mas eu sempre penso na minha cabeça assim, preservar a fertilidade, a pessoa vai usar hormônio, ela vai fazer uma cirurgia, eu quero guardar esses óvulos, que um dia eu sei que essa pessoa que está hoje com 16 anos, naquela dúvida, 18, eu sei que com 30 e poucos anos ela vai querer ter uma família. Seja sendo pai, seja sendo mãe, seja sendo qualquer coisa. Então, a minha cabeça é assim, guardo o óvulo, guardo o espermatozoide para o futuro, porque no futuro talvez queira formar família. Mas a experiência mesmo daquela pessoa que optou por fazer a hormonização, por tudo, não pensa em gestar, e num determinado momento tem que gestar porque por ocasiões da vida ali. Tem que parar os hormônios, ter o útero crescendo, né? E a pessoa não se vê assim, então ela vai se ver transitoriamente assim. Às vezes já não tem mais as mamas, né? E isso eu não tenho experiência, não. Eu só li na literatura. Você tem experiência? Você já viu alguns casos? Já seguiu? Como que é isso? Eu não tive, infelizmente, não tenho no dia a dia do consultório, né? Mas por conta do trabalho, o que a gente pensou, né? Eu e a minha orientadora. Vamos pensar em alguma coisa nova, né? Para a gente poder dar conta de pensar como são essas novas famílias, para a gente poder atender da melhor maneira. Porque há uma reclamação muito grande deles. Eu conversei com pessoas trans antes de entrevistar, né? Eu fiz uma entrevista para o meu doutorado e há uma reclamação deles, que eles não são respeitados pelo médico que atende no SUS, né? O paciente particular reclama menos, que eles não são várias situações, né? Então, vamos fazer uma coisa de poder contar para a equipe como que eles precisam, né? Então, eu tive essa experiência o meu trabalho de doutorado é de um relato de caso, né? Então, né, eu como analista em formação, pensei um monte de coisas de um caso só, né? E é alguém que sim, né? Que já não tinha as mamas, que estava num processo de tomar os hormônios, que teve que parar com tudo isso para poder engravidar naturalmente, né? Porque era casado na época com um homem trans, com uma mulher trans, né? Até isso, né, gente? Fica uma coisa assim, homem, mulher, né? Quando a gente começa a escutar, eu sempre gosto de explicar, né? Quem que é a mulher trans e quem que é o homem trans. Então, o homem trans nasceu com um corpo de mulher e depois, com o tempo, se viu homem e a mulher trans o contrário, né? Então, eles eram um casal, homem trans com mulher trans, que puderam engravidar naturalmente. Então, eles tiveram que deixar os hormônios para engravidar. E isso parte de um monte de coisas, né? Porque você deixa os hormônios, você se acostumou emocionalmente com aquilo, tem uma questão do corpo, né? Então, certamente não é fácil, mas hoje, assim, é uma família feliz, o menino tá lá com 2 anos de idade, vê a foto do pai, né? O meu papai que me gestou, né? Então, já está todo ali também, porque você imagina, como que faz, né? É o meu papai, gestou, comparo com o meu amigo da escola, que foi a mãe que gestou. Tem coisas, Aldemar, que tem que lidar, né? Que é tão concreto, explícito, né? Mas o que a gente tem visto é que eles ainda sofrem o preconceito, é o não saber, né? É um lugar que, às vezes, eles não são muito... eles não têm muito lugar nas famílias, né? Tudo parece muito difícil para eles, né? Sem falar que a gente está num país que é o quinto... Não, não, quinto, imagina. É a quinta vez que é o primeiro país que mais mata a pessoa trans, né? Então, imagina, eles vivem num mundo muito hostil, né? Então, eu acho que eles têm vários desafios para a gente poder pensar e acolher, né?
Tá bom, Ju, eu estou muito feliz de ter recebido você aqui. Eu acho que a gente fez um passeio por todos os aspectos Uhum. de vários, e provavelmente faltou assunto que talvez a gente possa fazer uma nova rodada de conversas. Não adianta nem eu perguntar para você, que às vezes eu falo assim, como que você vai ver como que você vê o futuro para a parte eh, da reprodução, como que a gente vai lidar, porque a gente é meio piegas, mas a gente já está num futuro já de muita coisa nova, né? E claro que outras vão aparecer, mas eu acho que a gente pegou em vários pontos, né? A gente pegou em pontos de dar certo, de não dar certo, de materiais genéticos que não é meu, que não é seu, das diversidades, né? E das famílias, como lidar com isso. Então, eu acho que foi muito rico, eu fiquei muito feliz de te receber no programa. Eu gostaria, claro que eu vou pedir para a Juliana das palavras finais, mas eu realmente acho que esse é um episódio que vai ter uma pontuação muito bacana aqui, porque é informação que vai enriquecer muita gente. Ju, dá só a sua mensagem final, você pode falar o que você quiser, sua propaganda, aqui é tudo aberto. Esse é um canal bem democrático, aberto para todo mundo aqui, da sua opinião, sua propaganda. Pode falar. Bem, queria só dizer que quando se faz um tratamento para engravidar, com tantas questões aí envolvidas que a gente falou, pode ser tudo muito difícil manter ali só, né, entre o casal ou a pessoa que está fazendo isso sozinho, às vezes conta com um amigo ou conta um pouco com a família. Então, que quem quiser, né, fazer esse tratamento, precisa fazer esse tratamento, que conte com o médico para conversar, que conte com a equipe, né? Que conte sim com esse espaço. Eu não digo que é uma terapia, né? Se bem que hoje em dia tem muitas pessoas que abraçam mesmo a psicoterapia e vão, né? Mas esse espaço mesmo de poder conversar sobre outras coisas, né? Que eu acho que é isso que a gente oferece, né? Um espaço diferente do que o médico oferece, do que a enfermagem oferece, para a gente poder transgredir um pouco essas ideias, né? Que a gente foi falando. E eu quero te agradecer muito, foi um prazer estar aqui com você. Você sabe que você mora no meu coração faz anos, né? Foi uma delícia estar aqui com você. Muito obrigada pela confiança. Joia. E é uma área multidisciplinar mesmo, né? Não é só o médico, todo mundo está envolvido no processo do casal. Então tá bom, obrigado, Ju. Obrigada.